Para você que não sabe, Deus é quem manda no nosso culto. Deus é quem manda nesse lugar. Quebramos os protocolos, os meninos sabem disso, para que Deus fale com a gente. Essa canção tinha que ser cantada. A primeira canção e a segunda canção, elas são bíblicas, elas estão na palavra, é neste texto. Acende a luz do salão, por favor. Obrigado. Gênesis 12, versos 1, 2 e 3 diz: Então disse Deus a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já ministrou em meu coração, ministrou no coração dos meninos, das meninas do louvor, ministra o coração da tua igreja, que o Senhor faz da nossa casa bendita, faz da nossa casa abençoada, e por meio de nós, muitas famílias serão abençoadas. O Deus do milagre, o Deus da promessa, o Deus que não mente, o Deus que cumpre todas as promessas. Te louvo por isso, Senhor, te exalto nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E é sobre isso que a gente vai conversar essa noite um pouquinho. O Deus, e você vai perdoando a minha voz, porque depois de toda essa correria, ela está perfeita, não vai estar, né, irmãos? Ela já não é boa, mas hoje ela está pior. Deus da promessa e do milagre. Falar esta frase, para mim, ela é marcante. Toda vez que estou aqui com os meus irmãos, celebrando ao Senhor, estou sentado sempre em uma das minhas cadeiras, eu imagino aqui um trono. Eu imagino o Senhor Jesus sentado aqui. Não é sobre Ney, Lise, os meninos do louvor, não é sobre isso. É sobre quem está aqui no trono. Deus está aqui nesse lugar. Toda vez que ali estou, por isso que eu não me importo em agradar A, B, C, D. Eu quero agradar o coração do meu Deus. É a Ele que eu louvo. Porque Ele é este Deus. O Deus da promessa e é o Deus do milagre. Talvez já te deram tantos milagres, ou melhor, já te deram tantas promessas para você e não foram cumpridas. As pessoas falaram tantas coisas para você, prometendo as coisas para você, e você percebeu que isso não foi cumprido. E quando a gente fala assim, o Deus da promessa e do milagre, você fica meio preocupado, meio descrente, meio cético, porque você vai imaginar assim, será que é mesmo? Existe crente que faz isso, crente que pensa assim, será que é mesmo? Será que essa só não é mais uma palavra para agradar o coração do homem? Não é não. Isso tenho certeza que não é. E eu quero começar com a diferença de Deus de milagres, do Deus do milagre. Do Deus de promessa, do Deus da promessa. A preposição de, para os professores de português, é uma junção que faz algo combinar a outra. Lino é de Monique, como Lino também é da Gabi, Lino também é da Isa, Lino também é de Bia. Você pode ser de algo e de algos. Mas quando nós falamos assim, Lino é da Monique, a conjunção aí muda. Não é mais preposição de, agora é conjunção de mais a, forma-se da, e aí fala-se que alguém pertence a outro. Lino é da Monique. Então, Lino é, para a misericórdia de Deus, pertence a Monique. Seja forte, Monique, que presente que Deus te deu, hein? Presentão. Assim como Grazi é do Marlinho. Assim como Ilha é da Carla. Pertencente. Por isso que no tema de hoje, eu não quis falar Deus de promessa, porque vai parecer aquele Deus que faz muitas promessas. Ele faz mesmo, ele faz muitas promessas. Deus faz muitas promessas, Rick. Muitas, muitas mesmo. E todas elas ele cumpre. Mas hoje eu quero cravar uma. O Deus da promessa é algo que pertence a Ele, algo que Ele prometeu para você e que Ele vai fazer questão de cumprir. É sobre isso.
É sobre isso hoje. Hoje segura que lá vem milagre, vem bênção. Deus tem uma promessa pertencente a Ele para cada um de nós. Você pode até não acreditar, mas tem. E não é sobre promessa de carro, de jato. Não é sobre isso, não. É sobre promessa com propósito. Promessa que gera bênção. Promessa que gera transformação. E a gente olhou para o texto hoje de Abraão. Esse moço simpático, bacana. Esse homem de Deus vivia num povo idólatra. A terra de Canaã é uma terra idólatra demais. E Abraão vai ver o seu pai morrer. No verso anterior, Gênesis 11, 32, vai dizer que Terá, o pai de Abraão, morreu. E aí, por causa disso, então o Senhor disse a Abraão. Por causa disso, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes. Há algo de Deus para nós. E aí ele tem uma promessa para cada um de nós, que o próprio Deus faz questão de cumprir. Números 23, 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Talvez a grande diferença dessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, é se esta promessa que alguém disse para você veio realmente de Deus. Porque vivemos um tempo onde muitas pessoas recebem muitas visões, muitas profecias. Cuidado para não ser profetada. Durante essa semana, e algo que inspirou meu coração, que eu já estava com esse texto no coração, irmã Delza, na minha mente, a irmã fez uma oração muito interessante essa semana. Você que não vem, venha. Tem grandes ensinamentos na oração, nos 21 dias de oração que a gente faz às 7 da manhã aqui. Irmã Delza esses dias orou assim: Deus, que não vivamos promessas vazias na emoção, mas que tenhamos as promessas do céu sobre nós. Promessas reais de Deus. É sobre isso. Deus não mente. Deus não tem conluio com o mal, com a mentira. 2 Coríntios 1:20 vai dizer: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo o sim. Deus se faz várias promessas, Ele cumpre todas elas. E se faz uma, Ele cumpre essa. Deus sempre cumpre suas promessas. Mas a gente precisa entender os processos de Deus. Neste texto, e quero que você deixe a sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia sempre aberta. Se puder trazer uma caneta, um bloco para anotar. Tem grandes insights do Espírito Santo de Deus para você, e você às vezes perde, achando que vai lembrar depois, mas não vai. O processo de Deus é o seguinte: o Deus da promessa, do milagre, às vezes, ou sempre, Ele retira algo para melhorar. Ele vai retirar algo de você para te tornar melhor. Algo que é doloroso mesmo. Se é algo que vai retirar, é algo que vai fazer falta. É algo que vai doer. Perceba o texto. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos teus parentes, e vá da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Antes de Deus acrescentar a bênção e o milagre em você, Ele muitas vezes remove muitas coisas ruins em nós. Antes de cumprir promessas, Ele trata o seu coração. Tem gente que a promessa está pertinho assim, pertinho dele, mas ainda não está maduro para receber. Eu sempre falo isso. Tem promessa de Deus chegando na vida de todo mundo. Mas que precisa antes de que Deus remova algo de você. Olha o que Hebreus 12:1 fala para nós. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. João 15:2 vai dizer que todo ramo que dá fruto ele poda, mas todo ramo que não dá fruto ele corta. Aquele que ele poda é para que dê mais fruto ainda, para que dê mais fruto. Para que você dê mais fruto, Deus vai podar você.
O processo de poda e de corte é diferente. Deus poda para que você dê mais fruto. Deus corta para lançar no fogo. Possa ser que você está vivendo agora um processo de Deus. Deus faz os planos, Deus promete, mas antes do cumprimento do milagre, Ele trabalha você. E esse trabalhar, às vezes, é doloroso. Deus, às vezes, arranca de você pecados não confessados. Deus arranca de você a imaturidade espiritual. Deus arranca de você a ansiedade, o medo. Deus arranca de você a falta de fé. Deus arranca de você a idolatria por uma bênção. Possa ser que você tenha uma bênção para receber, mas Deus sabe que se Ele te der agora, você vai abandonar o Evangelho por amor a esta bênção. Quantas pessoas vêm aqui pedir oração por uma bênção e Deus abençoa, e a primeira coisa que ela faz é sair da casa de Deus. A primeira coisa que a pessoa faz é sair da presença de Deus. A pessoa pede bênçãos, pede bênçãos, pede bênçãos, e Deus vai e abençoa. Deus concede, Deus libera a bênção. E a primeira coisa que a pessoa faz é não vir mais à igreja, não mais buscá-la em devocional. Quantas histórias de gente doente, orando por um milagre, buscando, jejuando, aí Deus concede a bênção, Deus cura. A primeira coisa que a pessoa faz é se afastar de Jesus e do Evangelho. Tem pessoas que, para que não se perca, Deus te ama tanto que ainda não te deu a bênção, porque você talvez vai idolatrar esta bênção. Cuidado. Ou algo que ameace o propósito de Deus. Deus nunca vai dar algo para você que não tenha um propósito. Vou repetir essa frase para você. Deus nunca vai te dar nada que não seja com um propósito. Por exemplo, você acordou essa manhã, puxa o ar do seu pulmão e faz assim. Puxa forte, puxa aquele ar bacana. Bota para fora agora. Botou, respirou. Se você tem vida, tem propósito. Hoje, durante o dia, nós fomos para a rua. Irmãos, eu fico impressionado, esse é o termo que eu quero usar. Impressionado com o mover de Deus. Eu fico impressionado, Guilherme, com o mover de Deus. Deus tem feito tantas coisas lindas no nosso meio, que às vezes, quem está ao redor, principalmente do pastor, fica perguntando assim, por que isso? Por que aquilo? Aí Deus é tão generoso que nos responde depois. O celulão ontem foi um exemplo disso, claro. Hoje a caminhada foi uma coisa linda, clara. O viver tem sido algo assim. Eu vou falar com vocês, irmãos. Durante todos esses anos no campo missionário, nós, eu e Joyce, nunca ganhamos tantas pessoas para Jesus como está sendo esse tempo aqui como pastor de uma igreja. Após todo o movimento celulão, subimos ontem, Josi, Monique, Joicinha e eu, numa casa, e lá vidas encontraram Jesus. Ontem no celulão, vidas encontraram Jesus. Hoje, enquanto nós caminhávamos pelas ruas, vidas encontraram Jesus. Propósito. Bênçãos que Deus vai nos dando, vai nos derramando sobre nós. Deus nos dá a vida para ganhar um outro ser humano para Jesus. Pelo menos isso é o que está em meu coração. A maior bênção que eu posso receber de Deus ao longo de uma semana é ver uma vida se convertendo. Deus arrancou Abraão de sua casa. Você não imagina o quanto doloroso é isso. Deus arrancou Abraão da sua segurança emocional. Deus arrancou Abraão do seu ambiente familiar. Deus lançou Abraão numa jornada sem mapa, sem GPS, sem destino, sem garantia alguma.
para que possamos ver o que está escrito em Hebreus 11:8, que pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, e mesmo sem saber para onde indo, e hoje é pai de uma grande nação. O texto é claro em dizer, Deus fala para ele, sai daí, porque aí eu não vou te abençoar. Recebe essa palavra, irmão? Tem gente aqui esperando um milagre e não está recebendo porque tem coisas que precisa que Deus arranque de você. O que será? Eu não sei. Aí é o seu movimento de intimidade com Ele, de orar a Ele, Senhor. E eu faço essa oração, irmão. Não é algo exclusivo dos irmãos, não. Eu oro também, Deus, arranque de mim o que não te agrada. Arranque de mim o que não é seu. Arranque toda a vaidade, orgulho, arranque toda a soberba, arranque tudo que não pertence ao Senhor, porque eu quero os milagres do Senhor na minha vida, e eu quero abençoar outras vidas. Existe dor maior do que deixar o conhecido para viver o propósito? Existe dor maior do que essa? Pensa comigo. Você tem sua casa, amém? E aí Deus vai falar para você hoje, Ney, sai daí e vai para lá. Deus falou com Abraão ou com Sara? Ah, não, Sara está aqui, não ouvi não? Abraão chegou em casa, Sara. Deus falou para nós, ó. Tem mulheres abençoadas aqui? Dão glória a Deus aí. Deus fala assim, Gil, está perto, está perto. Tem bênção chegando aí. Aí ela fala assim, ó, Michele, Deus mandou a gente, ó, vazar. Eu conheço pouco do universo feminino, conheço muito o que é da minha esposa. Nós trabalhávamos na Cristolândia de São Gonçalo. Nossa primeira Cristolândia que a gente era gestor. Gestor cuida de um lugar, coordenador cuida de um estado. Gestor. E essa Cristolândia era pequenininha, boa, abençoada, a gente estava feliz. São Gonçalo, minha terra, eu amo São Gonçalo. Tem gonçalense aqui, além de eu? Não tem ninguém um gonçalense, então eu sou representante do gonçalense aqui. Gonçalense é povo bonito, a terra é feia. São Gonçalo é feia demais, mas o povo é um povo bonito. É um povo abençoado, é um povo feliz. E lá em São Gonçalo nós tínhamos a nossa Cristolândia. E foi difícil a Cristolândia, porque foi a nossa primeira experiência como líder. E a Cristolândia lá era um sítio com mato da minha altura, sem exagero, o mato era da minha altura. E foi eu, mais 7 varões e Joyce, para desbravar aquela terra, cortar grama, cortar árvore e avançar ali, para ali plantar um lugar que vai receber homens que estavam nas Cracolândias, homens que estavam na rua, e estava eu e Joyce lá. Depois de 3 anos, irmãos, depois de 3 anos, estava tudo já, ó, jóia. Eu chegava lá no horário, olhava assim a Cristolândia, assim imagina o Monte Cristo no futuro, irmão Hélio. Daqui a 3 anos, chegar aqui, encontrar o cenário aplainado, tudo funcionando bonito, já tudo já organizado. E eu confesso que eu já estava acomodado, A gente estava recebendo tanta oferta de alimentos, que a gente estava exportando alimentos para outras Cristolândias. Lá em São Gonçalo a gente estava bacana. Tinha uma igreja chamada Igreja Batista da Madame, que toda quarta-feira ia lá, levava bolo de banana com chocolate, uma panela desse tamanho assim, de cachorro quente, e uma irmãzinha levava mais de 50 balas, a tia da bala, ficava lá dando para os meninos que estavam lá internados. E eu olhava aquele cenário e falava assim, está tudo jóia. Eu estava já tranquilão, de boa. Falava assim, eu acho que eu vou ficar aqui o resto da vida aqui, pernas cruzadas, e vendo já o projeto andar sozinho. Certo dia, nossa gerente chamou nós e falou assim, olha, vem cá, eu tenho missões nacionais de falar isso para você. E aí seu pastor fala isso para você, eu aprendi lá. Deus tem um desafio para você.
as pernas de alguns já ficam assim, ó. Não é assim? Tem um desafio para você. Tem um estado que é a sua cara. Deus está mandando dizer, estou olhando para a Joicinha, para ir para a Bahia. Irmãos, diante de Jesus, os meus olhos na hora brilharam. Vou para Salvador, para a Bahia, vou para Cristolândia lá. Ah, Joicinha baixou a cabeça, começou a chorar. Eu não quero sair daqui não. Aqui está bom demais. Normal, gente. Nós gostamos do equilíbrio. Nós gostamos do conforto. Nós gostamos da tranquilidade. Nós construímos isso. É normal. A sua casa é o seu castelo, é normal. Está tudo jóia, tudo bacana. Aí Deus diz assim, não é aqui mais, Abraão. É outro lugar. Não é mais São Gonçalo. É Salvador. E começamos a orar. Eu tentava manipular Joyce, dizendo, Joyce, Deus mandou ir mesmo, é para ir mesmo. E Joyce, enquanto Deus não falar, nós não vamos. Até que Joyce tem uma avó, inclusive foi a avó que nós visitamos lá. Eu falo que ela é 10G com Deus, Ney. Ela tem um negócio com Deus que é diferente. E ninguém sabia da história, só eu, Joyce, minha mãe e a mãe dela. Quando a avó de Joyce recebeu de Deus. Avisa a Joicinha que é para parar de chorar e é para ir. Só que a avó de Joyce recebe de Deus e ela não conta só para quem tem que falar, não. Ela conta para a família inteira. O problema é que ela recebe de Deus e fala, ó, Deus, você está grávida. Aí está grávida mesmo. Aí conta, ó, está grávida. Fulana está grávida. Ele falou comigo que está grávida, está grávida. Ó, ali está grávida. Deus fala para todo mundo. E a avó de Joyce conta para todo mundo. E todo mundo pensou que a gente ia para fora do país. Não chegou a tanto. Mas foi a resposta que Deus deu para nós. De sair. Essa experiência de Abraão, eu já tive, arrancou a gente do lugar onde nós estávamos e enviou para uma terra que a gente não conhecia. E eu louvo a Deus, porque Deus fez, como Deus me fez crescer nesse movimento de processo, porque lá foi um desafio grande. Mas quando Deus arranca, Deus capacita, Deus sustenta, Deus faz a obra não é minha, filho, Deus me trouxe para cá, a obra não é minha, é dele, e ele que vai fazer dar certo. C.S. Lewis vai dizer que às vezes Deus nos permite experimentar o vazio, a dificuldade, para que aprendamos que somente Ele é suficiente. Não é sobre a sua capacidade. Deus nunca vai tirar algo de você, ou nunca vai te arrancar de um lugar por sua capacidade, porque nós não somos nada, nós somos meros pecadores, miseráveis pecadores, mas Deus olha aquele coração que está disposto a servir. Ele arranca, coloca num lugar para abençoar, mas tem um processo. Olha o que Deus faz. Deus arrancou José da sua casa, vendido para o Egito. Arrancou José da casa de Potifar, botou na cadeia e arrancou da cadeia para ser governador do Egito. Deus arrancou Moisés da sua casa, do meio do palácio, para viver no deserto. Arrancou Moisés do deserto para voltar para o Egito, para de lá governar o povo e levá-lo à terra prometida. Deus desce como Jesus, e como Jesus ele passa pela cruz, e pela cruz agora ele ressuscita, e através da ressurreição, morte e ressurreição, eu e você vamos para o céu. Os processos de Deus são necessários na sua vida. Está passando por algum processo aí? Está passando? É de Deus para te fazer uma pessoa melhor. Deus arranca da sua vida tudo aquilo que poderia te destruir. Ouça essa frase, projeta para mim. Deus arranca da sua vida tudo aquilo que podia te destruir para cumprir a promessa que fará você viver. Tem vida para você. O processo não é o fim da estrada, não. A dor não é o fim do caminho, não. É um processo para te fazer melhor. E quem sabe, através da sua dor, você agora, vivendo o tempo precioso de Deus, os milagres de Deus, você agora pode curar outras pessoas. Entenda que você hoje vivendo a sua dor, amanhã você vai curar outras pessoas. Deus usará o seu exemplo para curar outras vidas. O processo é necessário, então não reclame dele. Viva-o para a glória de Deus. Segundo lugar, o Deus da promessa do milagre. Você pensou que fosse uma mensagem egocêntrica, né? Ah, não é não, meu filho. Não é sobre você não, é sobre Deus na sua vida.
O Deus do milagre, o Deus da promessa, não é sobre você. Deus tem planos para você, para que você abençoe outras pessoas. Em segundo lugar, Ele vai além do natural. Na verdade, Deus sempre vive este sobrenatural. Olha o verso 2. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vá para a casa da casa do teu pai, e vá para a terra que eu ainda lhe mostrarei. Olha que coisa linda. Farei de você um grande povo. Irmãos, se você conhece a história, são quantas pessoas Deus está falando aqui? Com quantas pessoas? Com 10 pessoas? É isso? 10 pessoas? Com quantas pessoas? Quem? Abraão e? Ah, mas Abraão e Sara tá igual PV, Abraão. PV, fortão, Big Head, que está lá sempre assim nos espelhos. Assim que está Abraão? Abraão está um velhinho, irmão. Um idoso, igual assim, irmão. Sabe aquele idoso da nossa igreja que gosta de parecer que é meninão? Abraão está assim, igual ele. Deus fala para ele assim: farei de você uma grande bênção, um grande povo, cara. E abençoarei, tornarei você famoso, o seu nome será famoso. E você será uma bênção. Gente, Deus tira Abraão de lá para abençoá-lo. Mas o processo foi difícil. Abraão sai daqui. Abraão não vai viver mais 25 anos. 25 foi Sara, 35 anos. Não, 25 anos foi 35 foi Sara. 25 anos até que Isaac venha a nascer. O processo foi longo. Olha a complexidade desse caso. Um casal idoso e estéril. Sara era estéril. Sem recursos médicos ou tecnológicos. Porque a gente olha para essa história aqui e imagina nossos meios. Não imagina, não. Imagina um casal lá na terra das Arábias, ali na Arábia Saudita, próximo à Palestina, ali. Se esse recurso naquela época, hoje, imagina aquela época. Olha só o contexto. Isso foi feito há mais de 4.000 anos atrás. Essa história de hoje é uma história de mais de 4.000 anos atrás. E vai encontrar fragilidade humana. Porque Sara não é diferente de você não, irmã. Sara vai receber a visita de 3 anjos. Um vai ficar, os outros 2 vão encontrar lá Ló. São 3, faz a conta. E eles vão falar: olha, fica tranquilo, Abraão, sua promessa vai chegar, sua bênção vai chegar. E Sara vai fazer o que, gente? Sara vai dar risada. Abraão já é velho, não sabe de nada. Abraão já está velhinho, coitado do meu velho. É que tem um casal de irmãos já acima da idade, que esses dias estava falando assim: pastor, abre a madre lá em casa, em nome de Jesus. Abraão, meu irmão, velhinho. Romanos 4, 18 a 21 vai dizer: esperando contra a esperança, Abraão não duvidou da sua promessa. Texto de Romanos 4. Paulo vai trazer o registro de Abraão. Na época de Paulo, tinham sido 2.000 anos e meio atrás. Paulo falou assim: olha, lá atrás, Abraão nunca duvidou da promessa. Por isso que Abraão sai de casa. Por isso que Abraão vai enfrentar o deserto. Por isso que Abraão vai rodar vários povos. E Abraão sempre soube que Deus ia cumprir. Vai ter esse tempo onde ele vai fragilizar-se, vai ficar o tempo frágil, vai ficar triste, vai ficar ansioso, preocupado. Quem não? Você, por causa de bênçãos terrenos, fica ansioso. Por causa de resposta de Deus que vai ser durante essa semana, você não consegue viver até lá, fica preocupado, ansioso, fica nervoso, preocupado. Abraão também. Mas Abraão jamais duvidou da promessa de Deus.
Lucas 1,37, aí você guarda isso no seu coração, escreve assim no seu coração. Para Deus nada é impossível. Registra isso no seu coração. Quando é Deus que promete, Ele não depende das circunstâncias. O milagre acontece para que ninguém explique, apenas adore. A W. Chose vai dizer que um Deus pequeno não pode produzir uma fé grande. Eu sempre preguei isso na Cristolândia. Qual é o tamanho do seu Deus? É isso mesmo. O Deus Todo-Poderoso tem um tamanho dentro de nós. Tem gente que coloca Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Existem irmãos e irmãs que são tão sem fé, que qualquer coisa que sai da normalidade ali já deixa ele meio assustado. Coloca Deus dentro de uma caixinha assim e fala assim, olha, daqui você não sai, fica quietinho aí. Shh, shh. Enquanto outros têm Deus numa proporção muito maior, e pela fé vem milagres e sobrenaturais acontecendo. Esse Deus da promessa e do milagre, Ele jamais vai trabalhar no natural. O que está em nosso alcance é para que a gente faça mesmo. Para Ele é o que está fora do alcance. Observe Jesus na ressurreição de Lázaro. Jesus recebe a notícia que Lázaro está doente. Lázaro não estava morto quando Jesus recebe a notícia, não. Lázaro está doente. E se você for pesquisar o lugar onde Jesus estava, para Betânia, onde Lázaro morreu, era uma caminhada de 1 a 2 dias, andando. Jesus recebe isso antes. Dava tempo de chegar, dava tempo de fazer o milagre em Lázaro ainda vivo. Mas Jesus ainda fica outros 2 dias lá onde ele estava. E aí vem a notícia que Lázaro morreu. Seja sincero, já preguei esse sermão aqui e falei isso na época, quero falar agora com você. Se você recebe a notícia que alguém morreu, você automaticamente clica um botão off, acabou, já era. Todos nós. Ninguém aqui, se tivesse naquela época lá com Jesus, iria imaginar Lázaro ressuscitado. Ninguém aqui, ninguém. Não é eu ia, conversa. Conversa fiada. Eu e você iríamos duvidar mesmo. Porque o natural acabou. Lázaro morreu. Jesus vai a Betânia. Na porta da cidade vem Marta. Mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mestre, se o senhor estivesse aqui, nós não estaríamos passando por esta dor. Eis que vem Maria, eu amo Maria. Eu amo Maria, Maria é maravilhosa. Maria é maravilhosa. Maria, depois de tudo isso, vai se jogar aos pés de Jesus, com um nardo caríssimo, vai jogar aos pés dele, vai se enxugar com o cabelo, e as lágrimas vão molhar. Ai, eu imagino a cena. Eu queria ser Maria, ali. Se jogar aos pés de Jesus com as lágrimas, agradecer, porque eu sou miserável pecador, Ele me tirou da lamaçal do pecado, e está me levando para o céu. Ah, eu queria ser Maria, Maria maravilhosa. Maria se joga aos pés de Jesus e fala a mesma frase, mestre, porque é certamente o que eles falavam em casa. Se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É o que a gente fala, a gente traz as murmurações tantas vezes, grave isso, a gente fala as murmurações tantas vezes, que esta murmuração passa a ser real na nossa vida. A gente fala, reclama tantas vezes de uma situação, que agora que o sobrenatural está para chegar, você não tem mais fé. Porque você ainda está agarrado à sua murmuração, você ainda está agarrado à sua reclamação, você está agarrado à sua falta de fé. Assim estavam elas. Se Jesus estivesse aqui, meu irmão, não, elas falam a mesma frase. Só que diferente de Marta, toda certinha, toda posuda, toda bacana, Maria não, Maria é como nós. Maria se joga aos pés de Jesus e fala, mestre. Aí essa ação de Maria move o coração do mestre. O texto diz, Jesus chorou. Jesus se compadece. Vamos lá ver o moço. Jesus vai. Imagina a cena, bota a cena na sua cabeça aí. Todo mundo dali.
É no período de luto, que leva 7 dias. São 7 dias de luto. Os judeus ficam 7 dias de luto. Então ali estava cheio, a casa estava cheia ainda. Estava a turma toda chegando para consolar Marta e Maria. Todo mundo chegando para consolar Marta e Maria. Estavam os amigos do Lázaro, estavam os amigos da Maria, estavam os amigos da cidade, estavam os fofoqueiros, estava todo mundo. Todo mundo estava lá. E aí Jesus falou, vamos lá no cemitério. Não, mestre, a casa é para cá, não, vamos lá no cemitério rapidinho. Ele vai se despedir do amigo. Ele chega lá. Jesus faz uma oração. Já leu a oração de Jesus? Pai, eu sei que tu me ouves, mas é para provar para eles, os descrentes. É eles, são eles. É sobre eles. Jesus podia fazer tudo. Sai Pedro. Sai Lázaro. Vai lá, tira a pedra. Olha como é que a nossa murmuração atrapalha o sobrenatural de Jesus na nossa vida. Mestre, já cheira mal. A preocupação dela é assim, o odor. A sua preocupação é o odor, a vergonha, o medo. O medo de se jogar igual Maria se joga aos pés de Jesus. O medo de adorá-lo como Maria adora Jesus. O medo de viver os planos de Deus. A gente se coloca numa caixinha e fala assim, mestre, está cheirando mal. Tira a pedra. E aí vão lá tirar a pedra. Tem uma cena do Dechoso que eu acho maravilhosa. A turma lá vai empurrar, empurra esse negócio aí, cara. Imagino Ney, Lino, Egberto, os meninos aí da obra aí, empurra. Ney não vai na obra não. Ney não vai não. Os da obra aí, 1, 2, 3 e vá! O Hudson já foi com a gente? Ainda não. Mas vai, se tivesse aqui ele ia. O William, empurra aí. O William devia ser aquele cético. Para que a gente está fazendo isso, gente? Que pagação de mico. Gente, tem isso, gente. A gente é humano. Ou você acha que está todo mundo ali? Que legal, tira a pedra. Que legal, Jesus vai fazer um milagre. Nada, está todo mundo assim cismado. Porque a gente fica cismado com o milagre que Ele faz hoje. Você ainda não está com disposição total, Senhor, faz o que o Senhor quiser no meu coração, porque eu estou disposto. Se é para viver, estou aqui para viver. Se é para morrer, estou aqui para morrer. Eu quero fazer a tua vontade. Essa era a sua oração? Não é nada. A gente fica assim, Deus, meu Deus, Pai, ainda cheira mal. Mas tirou a pedra. Tirou ou não tirou? Meu amigo. Jesus fala assim, Lázaro. A turma do português fica doida com essa frase. Podia ter traduzido diferente, né? Mas disse assim, eu gosto da tradução original. Sai para fora. Que erro de português, pastor. Não se preocupe com isso agora não. Você entendeu. Saia. É esse silêncio mesmo que foi feito na hora, na expectativa de Lázaro sair. E eis que, devagarzinho, gente, ele está todo amarrado, a cena na cabeça, ele está todo amarrado, porque ela se amarrou com todo o corpo, ele vem. Lázaro ressuscitou. Uau. O Deus da promessa, do milagre. Pode subir, Pedro, por favor. Traz bênçãos para todos ao seu redor. Abraão, sai da sua terra. Farei de você um grande povo. Olha o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ainda na história de Lázaro, porque eu não terminei a história não, Lázaro, ele é ressuscitado não para a glória do Lázaro, mas para a glória de Jesus. Quantos, ao verem aquele milagre, reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor? Então, o milagre que Deus faz na sua vida não é para você. O milagre que Deus faz em você não é para você.
a promessa e o milagre nunca termina em você. Ela passa por você para abençoar uma multidão de pessoas. Mateus 5,16 vai dizer que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e o quê? Glorifique a vosso Pai que está no céu. Atos 3,26 diz que Deus os abençoou primeiro, para afastá-lo da maldade, e assim levar o Evangelho a todo lugar e a toda criatura. Gálatas 3,8 diz que vocês serão benditos a todas as nações. Deus hoje te abençoa, e por isso que eu fiz a oração da bênção na sua família, porque a bênção não é só para a sua família, porque se a sua família é abençoada, todos os seus vizinhos ao redor serão abençoados, todos os seus familiares serão abençoados, todos aqueles que estão ao redor da sua casa serão abençoados. Deus não dá uma bênção para você ficar egoísta, nem ficar arrogante. Deus dá uma bênção para você para abençoar outras pessoas. Quem anda com Deus da promessa se torna um canal de milagres. Coloca essa frase para mim, Tavinho. Quando... É essa aí. Tavinho engoliu ali, viu, Gui? Mas tudo bem. Bênção de Deus. Eu quero concluir com esta frase. Quem anda com Deus da promessa se torna canal de milagres. Porque talvez você ainda faz aquela oração egoísta de que a bênção é só para você. Abraão não recebe somente uma promessa. Abraão, ele recebe um Deus que caminha com ele até o cumprimento da promessa. Josué 21:45. Entenda que Josué 21:45, lá na frente, Josué, entre a história de Abraão e Josué tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó. Jacó é toda atrapalhada dele. Tem José. De José tem a prisão no Egito. Da prisão do Egito tem a ida à terra prometida. Moisés não entra, coloca Josué. Josué atravessa o povo do Jordão. Josué chega na terra prometida. Chega na terra prometida, acabou nada, ainda tem que conquistar os povos que ainda estão lá. E lá no capítulo 21, verso 45, Josué fala: nenhuma das promessas que Deus falou, nenhuma falhou. Todas as promessas Deus cumpriu. Josué 21:45, daquele casal agora é um povo que até hoje está vivo. O que eu estou dizendo a você não é uma promessa feita há 4.000 anos atrás e que acabou. Porque o mais lindo da promessa de Deus, que é para você, para abençoar outras pessoas, e isso vai de geração em geração, geração em geração, geração em geração, geração em geração. Pode apagar a luz do centro, Tavinho? Que eu quero conversar com você. Na verdade, eu quero conversar com o seu coração. Essa semana eu fiz uma oração a Deus muito séria com Ele, muito séria. Me ajoelhei nesse altar aqui e falei com Ele: Senhor, para domingo, nós não vamos fazer vídeo. Porque para domingo só traz aquelas pessoas que realmente estão precisando de uma palavra poderosa sobre reacender a chama no coração das promessas que o Senhor tem para elas. Talvez para você vir hoje tenha sido o dia mais difícil. Cansaço, sono, as roupas o ferro que dá jeito de não passar mais a roupa, o banho, as dificuldades. Talvez tenha sido o dia mais difícil. Porque essa semana eu orei por você que está aqui. Meu ministério de louvor está subindo devagarzinho. Nós vamos adorar mais uma vez essa canção com você. Eu quero abençoar muito quem está aqui hoje.
Deus não